A paz, estamos meditando na poderosa palavra de Deus. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 16. Glória a Deus. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti quanto aos que te ouvem. Estamos meditando na poderosa palavra de Deus, tendo uma compreensão que a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo é uma carta pastoral. Os ensinamentos do apóstolo é justamente o cuidado, o zelo que ele tem pelo reino. E ele está instruindo o seu filho agora, Timóteo, porque não dizer aquele que deveria continuar o seu ministério. Poderíamos aqui falar de liderança, que esse seria o líder verdadeiro, o líder que teria preocupação com o reino ou que estaria ligado com o Pai. O apóstolo Paulo ele está justamente ligado com Deus e ele procura ser zeloso com as coisas do Senhor. E agora ele passa justamente esse zelo para Timóteo. E me chama a atenção justamente aqui o versículo de número 16, quando ele fala assim, tendo cuidado de ti mesmo. Tendo cuidado de ti mesmo. Sempre falamos que a maior pregação do homem é o testemunho. Sempre falamos isso e temos escutado muitos homens e mulheres de Deus falando sobre este comportamento. O apóstolo Paulo ele fala justamente sobre esta mensagem no versículo de número 16, tem cuidado de ti mesmo. O que me chama a atenção aqui também nesse capítulo, que é o 4, ele fala que iniciando a apostasia dos últimos tempos, na epígrafe em cima do versículo 1 do capítulo 4. Depois ele fala aqui em cima do versículo 6, a minha tradução que é uma atualizada, ele diz assim, exortação à fidelidade. Exortação à fidelidade e à diligência no ministério. Ele tinha uma preocupação, o apóstolo Paulo, de ensinar. Por quê? Porque ele deveria dar continuidade, era o ministério do apóstolo, sim, porque o apóstolo dava testemunho de quem ele seguia, que era Cristo. E agora Timóteo deveria seguir Cristo, mas também passar para o povo que o apóstolo Paulo era homem de Deus. E agora o que me chama a atenção aqui nessa fidelidade e na diligência do ministério é justamente isso quando ele fala aqui, escuta, tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. Depois ele fala assim, e da palavra. Não, ele não fala da palavra. O texto diz assim, e da doutrina. Por que é que ele não fala da doutrina e sim da palavra? A palavra seria, se ele fala assim, tendo cuidado de ti e da palavra. O que é que ele estava falando? Tem cuidado de ti e continua mergulhando na palavra, se edificando na palavra. Mas ele não está dizendo isso. O texto diz que o ensinamento do apóstolo Paulo aqui a Timóteo disse, olha, eu vou partir. Tu tem cuidado de ti. Quando ele fala doutrina, ele diz assim, cuida de ti e daqueles que tu vai ensinar. Daqueles que irão te ouvir. Olha que coisa linda. A preocupação do apóstolo Paulo era justamente com aquele que deveria continuar o ministério. Hoje nós não vemos mais isso não. Hoje a liderança é totalmente egoísta, mas o foco aqui não é a liderança. O foco aqui é o comportamento de Timóteo. Como ele deveria se comportar quando o apóstolo Paulo partisse. E o que me chama muito a atenção nesse texto é justamente isso. Por que não dizer no capítulo? Por que não dizer todas as duas epístolas dele? Ensinando, porque a primeira é pastoral, a segunda carta ela é bem pessoal, ela é muito próxima. Fala do coleguismo, dessa amizade que o apóstolo Paulo tinha com esse homem chamado Timóteo. E o que me chama a atenção quando ele fala, cuida de ti, cuida também da doutrina. Olha o que é que ele diz, continua no versículo, escuta aí. Diz assim, continua nesses deveres. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará você e aqueles que estão te ouvindo. Coisa linda, né? A preocupação do homem de Deus, passando a mensagem, vamos dizer assim, passando o cajado para Timóteo e que ele também tivesse zelo pelo cajado, que ele tivesse zelo pela palavra, que ele tivesse zelo por aquilo que ele estava ensinando. Deu para compreender, irmão, o que ele está dizendo? Sabe o que é doutrina aqui? É que ele deveria ter intimidade com o Espírito Santo.
ele deveria ter zelo pela poderosa palavra, ter intimidade com a iluminação, com a inspiração, com a revelação. A preocupação do apóstolo Paulo a Timóteo era justamente que ele fosse um homem de Deus, não fosse mais um na caminhada, não, mas que ele fosse um diferente. Como é que nós temos estado, vamos dizer assim, como é que tem sido o nosso comportamento na presença do Senhor? Será que nós temos, como ele diz aqui, temos sido negligentes? Temos sido zelosos? Como é que tem sido o nosso comportamento, irmão? Nós estamos preocupados conosco? Nós estamos preocupados com o ensino? Escuta, nós estamos preocupados com o ensino da palavra? A segunda pergunta, aquilo que nós estamos ensinando, nós estamos sendo fiel à palavra? Será que você que está ouvindo esse versículo aqui, essa mensagem, nesse versículo, eu vou ler para você, eu conheço o texto, e muitos conhecem, mas eu vou ler para você ter compreensão. Escuta aí, diz assim, ó, tem cuidado de ti, da doutrina. Nós não estamos preocupados com a palavra. Se nós não estamos preocupados conosco, nós não vamos ter zelo por aqueles que vão ouvir a palavra. Se nós não estamos preocupados com a nossa salvação, nós não vamos estar preocupados com aqueles que estão caminhando ao local de sofrimento eterno. Essa mensagem aqui ela é muito forte, poderíamos até dar um estudo a respeito desse versículo aqui. Se nós mergulharmos aqui, nós vamos encontrar tesouros. Eu queria que você meditasse justamente não só nesse versículo aqui 16 do capítulo 4 de 1 Timóteo, não, mas todas as duas cartas, que você meditasse, principalmente quem está envolvido com liderança, principalmente com aqueles que dizem que tem chamado de Deus, que tem chamado do Senhor. Eu queria que você meditasse justamente aqui, ó. Escuta, diz assim, ó, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou seja, aquilo que tu aprendeu, tu tem que passar para aqueles que irão te ouvir. O que é que tu tem aprendido, irmão, na igreja? Ei, meu irmão, o que é que tu tem aprendido pela palavra? Será que nós estamos sendo realmente fiel ao ministério da palavra? Será que nós estamos vivendo a doutrina? Provérbio 12:1 diz que o que ama a correção ama o conhecimento. O que aborrece a repreensão é estúpido. Muitas vezes nós não somos disciplinados pela palavra. Muitas vezes nós queremos somente passar a palavra, mas nós não queremos sermos corrigidos pela palavra. Temos que termos muito cuidado, irmão. Porque o apóstolo Paulo fala que ele diz, olha, continue o ministério que eu estou passando para você. A palavra é justamente essa, irmão. Continue aquilo que eu te ensinei. O que foi que o homem de Deus, a mulher de Deus, que hoje, você disse, rapaz, eu aprendi, aquele pastor foi homem de Deus na minha vida. Será que ele passou os ensinos e você, de Deus, será que você está dando continuidade ao ministério do homem de Deus, da mulher de Deus? Porque muitas vezes nós nos embaraçamos, começamos certo, mas a caminhada tem revelado cada dia quem nós somos, porque caráter tem sido revelado cada dia, e tem sido caráteres negativistas, de vergonha. E o que me chama a atenção aqui é quando o apóstolo Paulo chama ele, vem cá, filho, vem cá. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala, vem cá, filho, vem cá. Cuida de ti, cuida da doutrina, ou seja, cuida de ti, como você vai andar, como você vai dar testemunho, porque aqueles que você vai ensinar tem que também dar testemunho. E se tu fizer assim, primeiro que vai ser salvo é você, e depois aqueles que estão te ouvindo. Eu queria que você meditasse dessa palavra e que você divulgasse esse vídeo, porque eu tenho certeza que muitos serão alcançados. Amém? Papai do céu trabalhe em seu coração cada dia e não deixe a doutrina de lado. Amém? É pela palavra que nós caminhamos e nós iremos ao céu. Deus abençoe em nome de Jesus. A paz.